nesta manhã de domingo, nós nos reunimos, ó Deus, nos encontramos aqui nesta casa de louvor, de oração, de adoração, para mais um dia, Senhor Deus, comunicarmos a Sua palavra, poder juntos estudarmos a Sua palavra. Eu oro pela vida de cada um dos irmãos, ó Deus, que já se encontram aqui, e também aqueles, ó Deus, que poderão estar aqui. Eu peço para que o Senhor nos dê realmente sabedoria, entendimento, inteligência, Senhor Deus, para aprendermos e compartilharmos a Tua santa, poderosa e plena palavra. Nessa manhã de domingo, ó Deus, que o Senhor possa trazer sobre nós um grande e poderoso renovo, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor na água, e aí depois nós começamos a lição. Eu confesso que eu nem notei qualquer manhã sugerido pela água, pela lição. Deixa eu ver você. Eu não sei qual foi que sugeriu a lição. 77 eu conheço. Vamos cantar o 77. E o 77. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual um lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e verás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Glória a Deus. Que possamos sempre guardar esse contato com o nosso Salvador. Nós estamos na lição de número 12, a penúltima lição. A penúltima lição desta revista Escola Dominical. Mais uma lição e depois nós vamos começar no próximo trimestre. E nessa penúltima lição nós vamos falar sobre criando filhos saudáveis. Criando filhos saudáveis.
A leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40, depois do 42 ao 52. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 40, depois do versículo 42 e vamos até o 52. O texto áureo está em Lucas 2,52, que diz assim: crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática é: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Como nós temos comentado, toda a revista de escola dominical desse trimestre está abordando a vida prática do cristão, né? E tem falado muito sobre o relacionamento do pai com o filho. Nosso irmão Darlan ministrou uma lição que falava sobre Davi e a sua família, como que a família de Davi era disfuncional. Davi, mesmo sendo um grande rei, um dos maiores reis de Israel, ele teve muito prejuízo com a sua família. Os seus filhos foram completamente por caminhos errados. Embora ele é um ícone, né, no sentido de conquista, de vida com Deus, em questão de vida familiar, pelo contrário, ele foi realmente um verdadeiro fracasso. E hoje nós vamos falar sobre Jesus, que é o oposto completamente do rei Davi, a família de Jesus, né? O lar de Jesus foi criado, um lar completamente estável, onde os pais lhe uniram um ambiente completamente favorável para que ele pudesse crescer em sabedoria, em conhecimento, pudesse ter uma vida moral e espiritual completamente limpada. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, esse contraste, tá bom? A leitura bíblica em classe, como eu disse, está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40, e depois do 42 ao 52. Eu vou ler o versículo 40, e depois a partir do 42 até o 52, eu vou pedir para que os irmãos nos auxiliem. Amém? Eu vou ler o versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa, aleluia, da Páscoa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E eles pensavam que ele estivesse num grupo de pessoas que vinham voltando, e por isso viajaram o dia todo, e então começaram a procurá-lo entre as pessoas, entre os parentes e amigos. Olha. 47, né? E todos os que o ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhes sua mãe: Filho, por que fizeste assim para convosco? E eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E quando viram, maravilharam-se e disseram: Filho, por que? Ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. Desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. 52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém? Nós vamos... É interessante, né, que quando nós usamos a Jesus como referência em alguma coisa da igreja, sempre do lado espiritual, do lado de liderança, mas nunca usamos o lar de Jesus, ou pelo menos eu nunca ouvi de uma maneira mais ampla
usar-se o lar de Jesus, a família de Jesus, para que nós venhamos trazer princípios para o nosso lar, aprendizado para a nossa casa. E hoje nós vamos fazer isso, nós vamos usar o lar de Jesus. E quem era o lar de Jesus, ou como que era o lar de Jesus? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Qual foi o ambiente em que Jesus cresceu, onde Jesus nasceu, cresceu e se desenvolveu? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Então, vamos para a introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Essa sentença aqui já é fantástica. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. O que é normal? Para nós, Jesus é 100% homem e 100% Deus. E a áurea divina de Jesus, ela toma conta de absolutamente toda a nossa fé. E quando nós lemos sobre Jesus, nós sempre já colocamos ele em um pedestal. É difícil você imaginar que Jesus foi como qualquer um de nós. Teve um nascimento, teve uma infância, foi completamente dependente dos seus pais. Imagine você, Jesus, aquele que a Bíblia fala que é onipotente, onipresente, onisciente, ele despiu-se da sua glória, o Verbo se fez carne e ele viveu entre nós. Imagine nós, entendendo isso, Deus eterno, ele se despiu da sua glória, assumiu a forma humana e como uma criança, no colo de Maria, ele era frágil, dependente, extremamente carente, Maria tendo que carregá-lo, Maria tendo que limpá-lo, Maria tendo que cuidá-lo. Então Jesus nasceu em um lar extremamente normal. Ele viveu em um lar extremamente normal. Por isso que nós falamos, Lucas, que faz o registro mais direcionado para o lado da humanidade de Jesus, ele faz questão de colocar alguns princípios importantes nesse sentido, de destacar algumas coisas importantes nesse sentido. Jesus, ele foi como qualquer um de nós, um ser humano. Então ele viveu em um lar completamente normal. Você não chegava na casa de Jesus e tinha anjos espalhados. Vou cuidar de Jesus. O que ele precisa? Jesus está precisando de um café e o anjo vem e serve. Não. No lar de Jesus, era um lar normal. Onde tinha uma mãe, tinha um pai. Depois de Jesus, nós vamos estudar aqui, teve mais, aquele casal teve mais filhos. Então, naturalmente, tinha briga de irmãos contra irmãos, tinha algazarra, enfim, uma casa natural. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 1 diz que o anjo do Senhor ele visita Maria e fala para Maria que ela daria a luz ao Salvador. Então o Espírito Santo vem e a envolve e ela se acha concebida do Espírito Santo. Porém, ela estava noiva, de uma forma dinâmica aqui, né? De José. E José, quando ficou sabendo que ela estava grávida, ele intentou deixar ela. Ou seja, eu não vou casar com uma mulher que está grávida e o filho não é meu. Na lei judaica, a mulher que adulterasse já era para ser morta a pedradas. Porém, o anjo do Senhor visitou José e disse: José, não tenha medo de tomar ela como sua mulher, porque no ventre dela, o que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então José casa com Maria e vai ter um lar normal. Vamos continuando aqui. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Nessa lição estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair desta lição, ou das lições da casa de nosso Senhor, que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Primeiro tópico, uma família normal, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5. Da raiz de Jessé, Isaías 11 e 1. É interessante nós falarmos que Mateus também faz essa questão de listar a ascendência de Jesus. Os judeus, eles trabalham muito com a questão de genealogia. O que é genealogia? É aquela árvore genealógica, onde lista. Por exemplo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou de Tamar,
e aí segue aquela linha para que então possa ter um fio, sabendo aonde a pessoa está e da onde ela começou e para onde ela foi. Quem são os seus, qual que é a sua ascendência. E a ascendência de Jesus é do tronco de Davi. A genealogia vem de Davi. Continuando aqui, Davi o rei. Davi o rei. Eu parei aqui no casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Isso é importante nós falarmos. O lar de Jesus era normal. O casamento de José com Maria foi algo normal. Embora ela teve uma concepção dada pelo Espírito Santo, Mateus registra dizendo o seguinte: depois que Jesus nasceu, José conheceu Maria. Conhecer teve relações sexuais com Maria. E por que é importante nós falarmos isso? Porque existe uma doutrina da Imaculada Maria, né? Ou seja, Maria foi assunta aos céus virgem. E Maria não foi assunta aos céus e muito menos virgem. Pelo contrário, ela como mulher judia, casada, ela se relacionou com o seu esposo. Ela não só teve Jesus é gerado pelo Espírito Santo, mas Mateus diz que depois José teve relações com a sua esposa, e a Bíblia até mesmo relata irmãos do Senhor Jesus. Está dando para os irmãos entender? De manhã é difícil a gente pegar a fiação, né? José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu. O tradutor diz não a conheceu. Não é que José não conhecia Maria, ele não teve intimidades sexuais com Maria até que o menino nasceu. Depois que o menino nasceu, aí sim, ele teve intimidade sexual. Os filhos de José e Maria, depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Lucas capítulo 2, versículo 7. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais uma irmã. Irmãos, é de conceito de muitos estudiosos que José era muito mais velho que Maria. Alguns estudiosos, eles têm a sugestão que José tinha filhos antes de casar-se com Maria. Porém, a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia só diz que desse casamento veio Jesus. E quando cita novamente essa relação familiar, cita mais esses meninos, ou esses filhos aqui. Porque uma coisa que é necessário nós falarmos, a Bíblia, ela não vai focar propriamente sobre a pessoa de Jesus, ou sobre a família de Jesus, no sentido de preencher todos os vácuos. Os evangelistas vão falar sobre o nascimento dele, depois vão dar um salto sobre a adolescência e depois no início do seu ministério. Então vai haver ali um período que nós não sabemos porque não há uma descrição. Nós vamos só saber de uma maneira bem detalhada o nascimento, depois ele é levado para o Egito, depois que ele volta do Egito ele vai para Nazaré. Na sua infância nós não temos mais nenhum relato. Vamos ter um relato da sua adolescência, quando seus pais vão ao templo. Depois que ele volta ao templo, os evangelistas se calam sobre esse período da vida de Jesus. E aí nós vamos conhecer Jesus novamente, com os relatos da vida de Jesus, quando ele está com mais ou menos 29 anos para 30 anos, quando ele inicia o seu ministério. Então vamos continuar aqui. Seus irmãos não o aceitavam como Messias, e por isso o rejeitavam. Os irmãos de Jesus não o aceitavam como Messias. O autor colocou um texto aqui para nós fazermos para nós conferirmos, né, que é João capítulo 7, versículo 1 e versículo 5. Mas eu queria fazer uma outra conferência com os irmãos. Abra a sua Bíblia, vamos conferir Marcos capítulo 3, versículo 21. Marcos 3 e 21. Marcos 3 e 21.
Marcos capítulo 3, versículo 21, se os irmãos encontraram, quando os irmãos encontrarem. Glória a Deus. Marcos capítulo 3, versículo número 21. Antes de nós lermos o versículo 21, eu quero ler com você o versículo 31 a seguir, para os irmãos entenderem a força do versículo 21. Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus, em um dia normal do seu ministério, aonde multidões se reuniam para poder ouvi-lo, para poder receber cura, milagre, etc. Jesus está reunido quando batem na porta da casa aonde Jesus está reunido e diz: e quem são? É a mãe e os irmãos de Jesus. E alguém corre lá e fala para Jesus: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, eles querem conversar com você, eles querem falar com você. E a sentença que Jesus fala aqui é muito forte, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui está a minha família, de uma maneira clara. Mas olha o versículo 21 desse texto. E quando os seus parentes ouviram isso, ouviram o quê? Que multidões seguiam a Jesus. E quando, porque é o versículo 20, né? E foram para uma casa e afluiu outra vez uma grande multidão, de maneira que ninguém sequer podia comer pão. Quando os seus parentes ouviram isso, saíram para quê? Para quê? Para impedi-lo. Tem alguma outra versão? Na minha versão dizem para prendê-lo, porque dizia: está fora de si. Ou seja, a família de Jesus não compreendeu amplamente, plenamente, o ministério de Jesus. E quando eles ouviram que uma multidão estava seguindo a Jesus, e que Jesus estava numa casa, tinha tanta gente que sequer o povo poderia se mexer lá, tomar um café, comer alguma coisa, eles falaram: vamos lá prender ele está fora de si. E quando ele chega e bate na porta, fala: ó, traz, chama Jesus. É claro que isso aqui é uma indução minha. Jesus saindo, o que eles fariam? Segurariam e levariam ele para casa. Mas Jesus, o nosso Senhor, sabendo o que eles iriam fazer, disse: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Aqui realmente está a minha família. A família é aqueles que estão me seguindo. Então, a própria família de Jesus teve uma dificuldade de aceitar plenamente o ministério de Jesus. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Os relatos de Atos dos Apóstolos identificam Tiago, o irmão de Jesus, como o principal líder da igreja primitiva, como o pastor da igreja primitiva. Então, mesmo a sua família não aceitando, depois da sua ressurreição, naturalmente Jesus apareceu para eles, ressurreto, e isso fez com que toda a incredulidade caísse por terra. E então eles o aceitaram. Mas a intenção aqui é falar sobre a naturalidade da família de Jesus. O modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos aqui. Comentar algo para os irmãos. Os judeus esperavam o Messias. Mas a ideia de Messias que a igreja faz é completamente diferente da ideia de Messias que os judeus acreditam ou acreditavam. Para os judeus, Messias seria um homem, ou é um homem, que surgiria e que levaria Israel a ser uma grande potência militar. Traria novamente a dignidade que Israel havia perdido no período onde eles foram levados cativos, onde eles estavam sendo oprimidos pelas nações circunvizinhas. A ideia de Messias, para nós, lendo e estudando o Novo Testamento,
é que Jesus realmente é Deus. Os milagres que ele fez, a manifestação que ele operou, o ensino que ele trouxe, entre outras coisas. Então, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e já identificamos a Jesus como o Filho de Deus ou Deus Filho. O Emmanuel esteve entre nós. Porém, nos dias de Jesus, Jesus foi um homem normal e natural. Ele sentiu fome, ele sentiu sono, ele sentiu cansaço. Ele teve as mesmas emoções de alegria e de frustrações. Jesus se decepcionou em determinados momentos, se entristeceu em determinados momentos. O próprio Lucas registra que quando Jesus vai orar, naquela última oração, ele suou gotas de sangue. E por que ele suou gotas de sangue? Porque ele estava num estado emocional extremamente avançado. Então Jesus foi um homem, um ser humano como qualquer um de nós. Vou repetir novamente, Jesus não era um semideus, como os gregos criam. Não, Jesus era um ser humano. E Jesus teve uma vida extremamente normal. Ele nasce de forma extraordinária, anjos aparecendo, o Espírito Santo concedendo, os anjos protegendo, cuidando. Mas quando ele volta para Nazaré, e José em Nazaré abre a sua carpintaria, Jesus vai ser simplesmente uma criança normal e vai também ser um auxiliar do seu pai. Então ele foi criado dentro de um lar, onde se ele é o primogênito, os filhos mais novos, seus irmãos, somente o viam como o irmão mais velho. Os irmãos não o viam como o Deus que havia encarnado, o Filho de Deus que estava entre eles. Jesus vai manifestar o seu poder somente a partir de Caná da Galileia. Mas até Caná da Galileia, Jesus é uma pessoa extremamente normal. Tanto é que quando ele chega em Nazaré e vai na sinagoga, as pessoas questionam: esse aí não é o filho de José, o irmão de Tiago, o irmão de João? Nós nunca vimos ele pregar dessa forma, fazer o que ele faz. Ou seja, ele viveu até hoje como qualquer um de nós e a partir de agora ele se manifesta. Então Jesus viveu de uma forma extremamente normal. Ele não tinha nenhum privilégio na casa dele, irmãos. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhe fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos, ou seja, sem demonstrar preferencialismo. E como nós estamos falando sobre lar, sobre casa, sobre família, tentando extrair lições da família de Jesus, nós precisamos ressaltar isso. Porque naturalmente, em uma das lições eu falei aqui sobre Jacó, que demonstrou ter José como filho preferido. Em um lar, o pai ou a mãe não pode de forma nenhuma demonstrar, seja em palavras, em atitudes ou em comportamento, que ele tem preferência por um em detrimento do outro. Porque as crianças acabam vendo e dizendo: o papai ama mais ele do que este. E acaba criando rixa entre os próprios irmãos. A própria casa de Esaú. O texto diz que Jacó era amado por Rebeca e Esaú era amado pelo seu pai. Então havia dentro daquele lar uma rixa familiar. Aqui não. Aqui nós entendemos que José e Maria tratou a todos de forma iguais, de forma geral. Você imagina, preste atenção no que eu estou dizendo, você imagina Jesus, que para nós é Deus, o Rei do Universo, etc, etc. Mas você imagina Jesus no colo de Maria, sendo amamentado por Maria, limpado, sendo higienizado por Maria, cuidado por Maria. Você imagina Jesus levando umas lapadas, porque fez alguma peraltice quando criança? Porque hoje não pode, hoje tem a lei da porrada. Mas a minha infância era assim. Você imagina Jesus tomando uma bronca de Maria quando era na sua infância? Ou você imagina que Jesus era extremamente perfeito, acordava de manhã como criança, sentava e
meditação no céu, com 3 anos, com 4 anos, a mãe dele, o que você quer, meu senhor? Claro que não. Jesus era uma criança como qualquer um de nós. Fomos peralta, brincalhão, sorridente, carismático. O Lucas, daqui a pouco nós vamos falar a citação que ele faz, que Jesus cresceu em estatura, que Jesus era extremamente cativante, Jesus era extremamente, gerava nas pessoas, cativava as pessoas, então Jesus era como qualquer um de nós. E nesse lar, os seus pais não demonstraram preferencialismo, pelo contrário, criou, educou e cuidou de todos de uma forma que todos se sentissem amados naquela casa. Onde que eu parei aqui? José e Maria nunca. Isso. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença e diminuir os outros irmãos. Conhecemos melhor a maneira como o nosso Senhor se desenvolveu segundo a humanidade, analisando as fases da sua vida, infância, adolescência e juventude. A infância de Jesus, após nascer em Belém, da Judéia, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Irmãos, é importante ressaltar que eles foram, segundo o relato dos evangelistas, José e Maria vai a Belém por causa de um recenseamento, e quando chega lá, todas as hospedarias estavam com seus quartos cheios, não havia lugar para eles repousar, e para onde que eles vão? Para uma estrebaria. Hospedaria é onde tem hóspede. Estrebaria é o quê? Aonde tem animais, onde cuida-se dos animais. E José achou conforto ali para sua esposa e para o seu filho, e ali eles ficaram. E aconteceu que Jesus nasceu numa estrebaria. É importante a gente ressaltar que Jesus também não nasceu em uma família extremamente rica, irmãos. Eu vejo alguns evangelistas e pregadores na internet querendo provar a teologia da prosperidade, e eles vão tão além que eles falam que Jesus era rico. Não. José era um homem extremamente financeiramente desprovido. José era um homem pobre. A profissão de José era uma profissão de uma pessoa pobre. Vou falar, na maioria dos casos, os irmãos, nós temos um pedreiro aqui que é o nosso número 5. Na maioria dos casos, os pedreiros são milionários, não são ricos. São o quê? Pessoas simples. Começa a trabalhar de servente porque não tem tanto estudo, não tem tanta formação, e aí acaba se graduando e tendo especialidade na área da construção civil. Claro que alguns têm uma boa estrutura financeira, mas nem sempre o pedreiro, nós vamos ver ele chegando aqui com uma Ferrari. E Jesus, de uma maneira clara, os irmãos, José é o pedreiro. É claro que o termo aparece como carpinteiro, mas carpinteiro aqui no hebraico não diz aquele que trabalha em madeira. Até nos dias de Jesus não tinha tanta demanda de mercado, né? Hoje, quase tudo nós temos madeira, né? Hoje nós temos armário, nosso motorista também trabalha com madeira hoje, nós temos uma demanda muito grande. É mesa, é cadeira, é armário, é cama, entre outras coisas. A casa de um judeu, nos tempos bíblicos, era extremamente simples. Não havia Carlos Bahia vendendo armário. Não havia mesas de móveis. Escolhe a madeira que você quer, ou qualquer madeira, escolhe aqui. E aí chega na casa de José, lá a casa de José é de um ricaço. Não. José era um homem extremamente, financeiramente, era um homem pobre. Então Jesus criou num lar, foi criado num lar, não de extrema pobreza, mas um lar pobre, não tinha palácio, não tinha súditos, não tinha ninguém servindo ali, pelo contrário. Continuando aqui, a infância de Jesus. Após nascer em Belém, nosso Senhor foi colocado, eu já dei essa passagem, né? Todo o tratamento que Jesus recebeu foi a semelhança dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como qualquer menino da Judéia. Ele cresceu, desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde mental, física e principalmente a espiritual.
Ele precisava dos cuidados do seu pai. Eu vou ler novamente com você essa sentença aqui para você entender. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sobre os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física. Ou seja, os pais de Jesus. Quem são os pais de Jesus aqui? José e Maria. José e Maria que são responsáveis para dar a Jesus e aos seus irmãos o quê? Alimentação. Ah, pastor, mas Jesus era Deus. Então, os anjos traziam para ele refeição todos os dias. Não, irmão. Era deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. A culinária judaica desse tempo não é tão rica quanto a nossa hoje. Se o nosso irmão Cleucir me chama para almoçar na casa dele no final de semana, ele já vendeu uns guarda-roupas, uns armários, a gente chega lá, vai ter um frango assado, vai ter alguma coisa lá. Esse aqui não. Embora tinham carnes, com certeza, mas não eram tão ricas essas refeições assim como as que nós temos hoje. Imagine um pai cuidando de tantos filhos, a dificuldade que era para trazer alimentação para eles. E eles comiam de forma igualitária. Vestimenta de forma igualitária. É claro que eu preciso sempre falar isso, irmão. Eu preciso falar isso porque às vezes a nossa concepção do século XXI faz com que a gente olhe para a Bíblia e enxergamos a Bíblia como as pessoas que vivessem hoje. Ou seja, as roupas de Jesus. A Maria olhava para Jesus e falava, nossa, essa túnica está ficando velhinha, né? Vamos lá na loja da irmã Joana. Chegou na loja da irmã Joana, tinha lá, abria lá, tinha uma arara que chama aquilo, né? Arara. Escolhe aí. Aí ela ia olhar uma verde, uma azul, uma amarela. Ah, não, que era maior, outra que era menor. Não. Hoje, os pais escolhem roupa para os filhos segundo o tamanho, a cor, a preferência, a qualidade, o dinheiro. A gente chega na casa do nosso irmão Isaac, se abria a cômoda da Manu, tem roupa saltando aqui dentro. Nos tempos bíblicos, não. Às vezes sai de casa, né, pastor? A internet já chega. É verdade. Na própria internet você vai lá do Mercado Livre. Nos tempos de Jesus, Jesus usa esse sentido de necessidade a ponto dele falar: se o teu irmão precisar de uma túnica, ou seja, se ele precisar de uma roupa, por quê? Porque eles não tinham muitas. Até o final havia uma lei judaica e até o final da tarde devolve, porque é pouca roupa. E esse José e essa Maria vai cuidar dos seus filhos de forma igualitária, dando aos seus filhos alimentação, vestuário, proteção, um ambiente saudável para que eles crescessem emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente bem. Amém? Eu parei que ele cresceu, desenvolveu-se, ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve que deixar a sua terra provisoriamente, tendo que ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura e sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, aquilo que é chamado de bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? Quando chega aos 12 anos, ainda hoje tem muito isso, irmãos. Ainda hoje tem isso. Os judeus, quando a criança chega nessa idade, eles fazem uma festa e a partir desse momento a criança passa a ter um novo tratamento. Jesus aconteceu isso, ele vai ao templo. Então, provavelmente em uma das 3 festas que os judeus eram obrigados a ir a Jerusalém, ou Pentecoste, Páscoa ou Tabernáculos. Essas festas duravam 7 dias mais ou menos. Então eles foram a Jerusalém, depois de 7 dias eles voltam e eles identificam que Jesus não está com nenhum dos parentes. Então eles começam a procurar Jesus e vão encontrar lá onde ele está? No templo entre os doutores. Ele não só está entre os doutores, mas ele está debatendo com os doutores sobre a própria lei. Então Jesus, ele já começa a se destacar na sua adolescência pelo conhecimento que ele tem a respeito da lei. Mas vamos continuando. Nesta idade,
a ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas, né? Toda a celebração durava 7 dias. Os pais de nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria do adolescente. Olha que coisa fantástica, né? Jesus, com 12 anos, está debatendo com os doutores da lei. Continuando aqui, irmãos, estou sendo bem rapidinho, eu vou ter que terminar um pouco mais cedo. A minha esposa está trabalhando e eu vou ter que levar lá no serviço, eu vou ter que sair daqui rapidinho para poder deixar lá na PUC. A juventude de Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. Não há registro, não há relato, nós não sabemos absolutamente nada. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão relatadas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer já com 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Jordão. Tudo que se tem conhecimento acerca dos anos ocultos da vida de Jesus é o que ele aprendeu, ou seja, a profissão do seu pai. Então ele era, nesse período obscuro, nós não sabemos, porque não há nenhum registro, não há nada que detalhe a sua adolescência, a sua juventude. A única coisa que nós sabemos é que ele cuidava da carpintaria junto com seu pai, ou seja, ele era um ajudante. Irmãos, como eu disse, José, naturalmente, ele era mais velho que Maria. E ele deve ter falecido nesse período, entre a adolescência e o início do ministério de Jesus. Jesus, ele está entre os doutores com 12 anos, e ele começa o ministério por volta de 29 anos. Então aí nós temos uma brecha de quase 20 anos, né? Então nesse período aí José deve ter falecido. E o responsável por cuidar da casa então foi Jesus, sendo o irmão mais velho, ele foi o responsável por trazer alimentação para aquela casa e trazer proteção, cuidado, entre outras coisas que o seu pai fazia enquanto ele era vivo. Os irmãos têm algum questionamento? Quer fazer alguma colocação? Pode ficar à vontade, irmãos. Sei que os irmãos estão quietinhos, domingo de manhã, misericórdia, né? O tríplice desenvolvimento. Antes, irmãos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas 3 e 23. Não tem essa referência, mas só para que os irmãos, só para dados de informação para os irmãos. Lucas 3 e 23. Os irmãos encontraram? Amém. Mandaram encontrou, irmão? Amém. Então leia, por favor. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Isso. Então Jesus quase 30 anos, ou seja, aí nós temos a informação quando Jesus começa o seu ministério. Então no período de 12 anos até os 30 anos é um tempo obscuro, nós não sabemos como que foi a juventude de Jesus, nós não sabemos absolutamente nada porque não há nada registrado. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Ficou muito conceituado na internet um pregador pregando um dos maiores congressos do Brasil. E esse pregador dizendo que Jesus era rico, milionário, aquelas besteiras que eu acabei de falar para tentar provar que Jesus era rico. Então ele diz o seguinte, que José, para fazer uma mesa, eu acho que é esse o exemplo que ele usa, não me lembro bem, que José demorava um ano mais ou menos, porque não tinha todos os materiais que os carpinteiros hoje em dia têm. E quando Jesus foi ajudar o seu pai, era o contrário. Jesus chegava lá e... Precisa do quê? Uma mesa? 2 horas Jesus fazia um milagre e a mesa aparecia. Irmãos, isso é até heresia, irmãos. Porque Jesus nunca usou, nós não temos nenhum relato dos milagres ou do poder de Jesus sendo usado de forma frívola. Não, estou com fome aqui, apareceu. Jesus não era um gênio da lâmpada. Primeiro que a Bíblia nunca apresenta Jesus como um gênio da lâmpada. Pelo contrário, Jesus realizou um milagre para suprir as necessidades. E até a multiplicação de peixes e pães, Jesus se usou de um elemento concreto. Era uma criança que tinha, e Jesus multiplicou aquilo. Ou seja, então esse negócio que Jesus chegou lá e na carpintaria, o que você precisa? Irmão Isaac, você está precisando de uma mesa? Peraí, entrava lá dentro, surgiu uma mesa. Não, isso aqui é balela, irmãos. Os anjos vinham, cada um anjo pegava o serrote, outro anjo pegava o martelo.
Isso é loucura. As pessoas às vezes querem tirar. Existe o que é bíblico, o que é extra-bíblico e o que é antibíblico. E as pessoas estão usando isso aqui que é completamente antibíblico. Né? Jesus trabalhou de forma natural. Então as mãos de Jesus naturalmente eram extremamente grossas. Quem trabalha com madeira sabe, ou quem trabalha com carpintaria sabe que as mãos é extremamente grossa. O Evangelho, nós estamos aqui no Tríplice Desenvolvimento. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 51 a 52, diz o seguinte: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes Sujeito. essa palavra é forte, irmãos. E era-lhes sujeito. Imagine aquele que deveria ser servido, servir. E em todo o ministério de Jesus, nós nunca vamos encontrar um homem arrogante, prepotente, soberbo, que quer que as pessoas o sirvam. Em nenhum texto você vai encontrar isso. Jesus sempre demonstrou extrema humildade. Seja nas curas e milagres que ele fez, seja no cuidado com os seus discípulos, até no último momento em que ele lava os pés dos discípulos. E ele mesmo dá o exemplo dizendo o seguinte: como o vosso mestre fez, façam vocês também. Essa humildade, essa submissão, essa forma de servir, Jesus não só fez. Hoje as pessoas acham que estava ouvindo um comentário esses dias na internet, e os debatedores estavam falando que a gente tem que dissociar o dom daquilo que a pessoa é. Ou seja, você assiste um jogador, você vê uma atriz de novela, um ator de televisão, um cantor, e essa pessoa grava, faz sucesso e tal. E as pessoas que estão aqui do outro lado da tela enxergam essas pessoas e têm essas pessoas como verdadeiros ídolos. Mas quando vai conviver com essas pessoas, vê que elas são extremamente difíceis, são arrogantes. Haja visto esses experimentos sociais, né? DVD, aonde coloca esses artistas lá e depois a gente vê que esses artistas são pessoas que não dá para conviver com essas pessoas. São pessoas extremamente reprováveis no comportamento, nas palavras, nas atitudes. Jesus não. Jesus não é um quando ele está com o povo e outro quando ele está longe. Pelo contrário. Dentro do seu lar, com o seu pai, com a sua mãe, o que ele era com eles? Quem que manda na casa de José e Maria? É José. Jesus é extremamente obediente, submisso, sujeito, respeitoso. Isso que nós precisamos entender. Jesus era sujeito aos seus pais. Continuando. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu a educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler, escreveu, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida, disposição para resolver problemas, eram todos dignos de uma pessoa sábia. Pessoa sábia. Certamente, esta foi a razão de Lucas ter cunhado a palavra sabedoria antes de estatura. Jesus cresceu antes em sabedoria e depois em estatura. Por quê? Ele tinha sabedoria nos princípios da vida, na disposição de resolver problemas, a forma de Jesus se portar e se comportar. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu aos seus pais: por que vocês me procuram? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? Irmãos, Jesus era sujeito e submisso aos seus pais, José e Maria, enquanto o assunto dizia respeito à vida doméstica e familiar. Quando o assunto dizia respeito às questões do Pai Celestial, aí Jesus mostrava aos seus pais terrenos quem deveria ser obedecido de fato, de verdade. Eu cuido primeiro das coisas do meu Pai Celeste. Ou seja, pregar a palavra, curar enfermos, expulsar demônios, cuidar dos necessitados. Claro que eu estou falando aqui na vida adulta, né? Porque enquanto ele era na adolescência, Jesus não manifestou o seu poder. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática.
no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. Isso aqui não ficou restrito somente na sua infância, né, irmãos? Jesus, na vida adulta, atraiu multidões, e não só atraiu. Eu estou usando o verbo no passado, ele atrai até hoje, né? Não existe ninguém nesse mundo tão influente ou tão capaz de influenciar como a Jesus. Em vida, entre os irmãos, entre os homens, ressuscitado, assunto aos céus, ele continua presente entre nós. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Note que os pais são responsáveis para suprir aos filhos um ambiente onde os filhos encontrem segurança e aonde encontrem condições para crescer emocionalmente, socialmente e principalmente espiritualmente. É claro que só essas coisas aqui nós teríamos muito tempo para comentar. Os pais precisam ter essa consciência que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção por seus filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade extrema, não precipitada e desequilibrada. Irmãos, para mim finalizar aqui a lição, como eu disse para os irmãos, vou ter que sair bem rapidinho, porque eu tenho que levar minha esposa no trabalho. Maria, desde a concepção do filho, ela sabia que o seu filho seria o Salvador. Ela sabia como ela foi privilegiada. Tanto é que Isabel diz: bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. E mesmo ela sabendo que ela é a mãe daquele que salvaria a humanidade, embora ela não tivesse uma compreensão plena dessa frase que eu acabei de falar, mas ela sabia que do menino que ela gerou era um menino extremamente especial. Em nenhum momento ela mostra arrogância, prepotência. Em nenhum momento ela quer ser privilegiada. Ela foi um exemplo de mãe. É claro que o fator da idolatria faz com que os cristãos evangélicos acabem de alguma forma anulando as características e virtudes de Maria. Mas Maria era uma mulher extremamente à frente do seu tempo. Por isso que ela foi escolhida para ser a concebidora do nosso Salvador. A Maria era uma mulher extremamente fora do seu tempo. Cuidou daquele que salvaria a humanidade de uma forma educada. Lucas fala que ela guardava no coração, ou seja, todo o que acontecia ela guardava no coração. Guardar no coração ela memorizava aquilo, pensava sobre aquilo e aquilo ficava dentro dela. Ela não espalhava para as pessoas, mas ela trazia dentro dela aquilo que ela havia ouvido dos anjos, aquilo que ela havia presenciado em profecias que outras pessoas lhe revelaram, ela guardou no coração. Amém? Então nós vemos nesse lar um lar extremamente saudável. Diferente do lar de Davi. Rei, mas completamente ausente, completamente displicente, não procurava se inteirar da sua família. Os seus filhos cresceram de forma desobediente, aonde houve incesto dentro de casa, aonde houve assassinato dentro de casa, aonde ele perdeu toda a autoridade, porque houve até rebelião contra ele mesmo. No lar de José, não. No lar de José tinha extrema submissão, respeito e voluntariedade dos filhos para com os seus pais. Então vamos ser muito honestos. É só uma conclusão, uma exclamação. É uma exclamação, não é uma pergunta, irmãos. Que pais foram José e Maria, hein? Que pais foram eles? Um exemplo para nós seguirmos. Claro que nós não temos tudo o que eles fizeram, mas nós imaginamos através daquele que foi o seu filho. Amém? Se coloque em pé neste momento. Vamos fazer uma oração. Vou pedir novamente perdão para os irmãos. Hoje eu não vou poder participar do estar com os anões. Eu tenho que levar minha esposa rapidinho ali na PUC, ela entra 10h40, ela está completamente ansiosa. O Rafael acabou lá bem rapidinho, porque senão eu chego atrasado, etc. Querido e eterno Deus, quero louvar e exaltar o Senhor por esta manhã de aprendizado, de conhecimento, de entendimento.
Eu louvo e exalto ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que nesta manhã, junto comigo, ó Deus, meditamos neste estudo da Tua Palavra. Meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos, da missionária Gilmar, do nosso irmão Darlando, do irmão Moisés, do nosso irmão Diácono Cleocídio, do nosso irmão Isaac. Meu Deus, que o Senhor possa dar-nos, ó Deus, a sabedoria necessária para fazer nos nossos lares, ó Deus, no ambiente onde a glória do Senhor se revele, se manifeste e opere. Meu Deus, que dentro da minha casa, Senhor Deus, eu possa ter autoridade e sabedoria para conduzir os meus filhos no temor do Senhor. Querido e eterno Deus, dê sabedoria à Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém?